Como avaliar um fundo imobiliário antes de investir? Essa é uma das perguntas que eu recebo bastante, principalmente para quem está querendo fazer seus primeiros investimentos em fundos imobiliários. E eu utilizo basicamente 6 parâmetros. Se você quiser saber quais são e como utilizá-los para fazer a sua avaliação, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Opa! Rafael Sebre aqui do QueroFicarRico.com. E nesse vídeo eu vou falar sobre como avaliar fundos imobiliários. Quais parâmetros você deve analisar antes de escolher, antes de investir num fundo imobiliário. Antes, já peço aquelas duas coisas de sempre. Primeiro, já deixa teu like, já chega dando curtir. É uma maneira de você não só apoiar esse projeto, mas se você já sabe que vai gostar desse assunto, você já pode fazer isso desde o começo, até para não esquecer depois. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, para que você faça parte do canal. Depois clica também no sininho, tá? Para você receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Então vamos lá agora falar sobre os 6 parâmetros que eu separei aqui para mostrar como fazer uma análise. E por que 6? Porque muitas vezes as pessoas utilizam um só, e geralmente vai ser o primeiro que eu vou falar, daqui a pouquinho você vai saber o que é, e acha que esse é suficiente para poder escolher um bom fundo e você está longe de estar certo. Você vai entender por que a partir de agora. O primeiro e talvez mais importante, primeiro ou segundo mais importante, é o dividend yield. E o que é o dividend yield? É a relação entre o dividendo pago, seja por mês ou seja nos últimos 12 meses, em relação à cotação daquele fundo, ao preço daquele fundo, ao valor de mercado, tá? Então, por exemplo, eu separei aqui alguns fundos para poder mostrar para você e exemplificar como esse número é importante, mas não é definitivo. Então, por exemplo, o HGLG11, ele está com dividend yield em relação ao último pagamento de 0,5% ao mês. Isso significa que ele pagou 75 centavos de dividendos, enquanto a cota estava em R$150. Então, no último mês, em relação ao outro pagamento, foi 0,5%. Isso é um valor, ok, bem legal, porque se você coloca ele nos 12 meses, então nos últimos 12 meses, esse fundo ele teve um dividend yield de quase 6% nos últimos 12 meses, no intervalo de um ano, foi 5,99%. Então você receber 6% ao ano de um resultado financeiro que é isento do imposto de renda, isso é muito bom, porque isso é superior, inclusive, à taxa Selic fora a variação do fundo. Então teve esse, já o IRDM11, é um outro fundo, esse aqui já é um fundo de papel, ele teve 0,52% de dividend yield no último mês e nos últimos 12 meses 7,71%. Isso também é excelente. Já aqui eu separei um outro fundo que esse é muito importante, a gente vai falar sobre ele ao longo de todo o vídeo. É o XPCM11. Ele teve um dividend yield no último mês de 1,51%, mais de 1% ao mês, mais de 1,5% ao mês, e nos últimos 12 meses ele já está em 17,78%. Muita gente pode olhar para esse dado e achar que esse fundo é fantástico, mas isso está longe de ser verdade e você vai entender por quê nos próximos passos, mas eu já posso adiantar. O dividend yield ele pode subir de duas formas, seja porque o dividendo pago aumentou ou porque o preço do fundo, a cotação do fundo caiu bastante. E isso, quando você tem uma redução do denominador, você tem um aumento do resultado, mas não necessariamente é uma coisa boa. O segundo ponto a ser analisado é a vacância. Geralmente os fundos imobiliários tem vários tipos, mas são fundos imobiliários de tijolo, relacionados a imóveis de fato. Tem de papéis também, e fundos de papel que investem em ativos financeiros imobiliários, mas vou focar um pouquinho mais. No caso de vacância, ele só está relacionado a fundos de tijolo. E o que é que acontece? A vacância é de toda aquela área locável do fundo, quanto dela está ocupada e quanto dela está vaga. Então a vacância ele diz quanto dela está vaga. Isso é importante saber para você ter certeza de que aquele imóvel que você está investindo, ele está praticamente todo alugado ou mais próximo disso. Então, mais uma vez aqui, eu separei alguns fundos para a gente exemplificar. No caso do KNR11, um dos fundos mais famosos do mercado, ele está com a vacância de 5,1%. É uma vacância baixa para o tipo de fundo. Um fundo misto, mas que tem de todos os tipos lá dentro, principalmente lajes corporativas, tem alguns galpõezinhos também, mas é uma vacância boa. O HGLG11, que ele é exclusivo de galpões logísticos, ele também está em 6,5% de vacância. Também está ok, porque o galpão logístico, quando está vago, ele tem custos baixos para se manter. Então isso não é necessariamente um problema, apenas para você ficar de olho, 6,5% de vacância. Já o XPML11, pelo menos da última vez que ele publicou, é um fundo de shopping centers, ele tem 3%. No caso dos shoppings, é importante que seja menor do que isso, abaixo de 5%, porque um shopping com 5% de suas lojas vagas não fica uma coisa bem vista. Se for maior do que isso, já começa a ficar esquisito.
Então, no caso do XPML11, também é um ótimo fundo, ele está com a taxa de vacância dentro do limite. E aqui vem mais uma vez o fundo que pode ser uma grande pegadinha, o XPCM11. Eu já citei lá no ponto passado como um dos mais altos dividendos da Bolsa. E ele está com 0% de vacância, ele está totalmente ocupado. Mais uma vez, você olha para ele e faz, nossa, esse deve ser um baita de um imóvel. E mais uma vez, isso está longe de ser verdade, você vai entender nos próximos pontos. O terceiro ponto a você avaliar é a questão da concentração. A concentração ela pode ser feita de duas formas. Não só pela quantidade de ativos que ele tem, mas também pela quantidade de locatários. Existem fundos com vários ativos, vários locatários, vários ativos, um só locatário, um só ativo, vários locatários e um só ativo e um locatário, que é o tipo do fundo mono-mono, que talvez seja um dos piores que podem existir. Pelo menos não dos piores, desculpa a palavra, mas até um dos mais arriscados. Vou te dar alguns exemplos agora para você entender. No caso do HGLG11, que eu já falei dele aqui, é de galpões logísticos. Ele tem 14 ativos espalhados por 4 estados, então ele tem uma boa quantidade de ativos e tem vários locatários lá dentro. Apesar de ter uma concentração de, acho que, na faixa de 35%, não lembro exatamente, entre 35% e 40%, só com a Volkswagen, ainda assim ele tem uma boa pulverização. Então esse tipo de fundo que, do ponto de vista de concentração, ele não te oferece tantos riscos. O segundo exemplo seria o RBVA11, que é um fundo de agências da Caixa Econômica. Então você pode ver que nesse fundo ele tem 42 ativos, então também tem uma boa pulverização, tem vários ativos espalhados por 3 estados, mas apenas um locatário. Então ele oferece um tipo de risco um pouquinho maior, porque mesmo tendo vários imóveis, ele só tem um locatório, e isso pode mudar, apesar de ser uma agência bancária, ser um pouquinho mais difícil de mudar. Mas é importante que você saiba disso, que só existe um locatário. Já o MOL11, que é um fundo de shopping center, ele só tem um ativo, que é o Shopping Maceió Shopping. É exatamente isso. Ele tem um maior Maceió Shopping, então é um único ativo, isso por si só poderia oferecer algum tipo de risco, mas por ser um shopping tem várias lojas lá dentro, então ele tem vários locatários. Então isso pulveriza um pouquinho o risco. E aqui a gente volta a falar do XPCM11 e já vou começar a mostrar para você por que ele pode ser uma baita de uma bomba no seu orçamento, nos seus investimentos. O XPCM11, que é o Corporate Macaé, ele só tem um ativo e um locatário. Qual o grande problema disso? É que ele está 100% locado para a Petrobras. E ele tem, como eu tinha falado, ele está com dividend yield super alto, ele está com uma taxa de vacância 0%, porque ele está 100% locado para a Petrobras. Mas a Petrobras já avisou que vai sair dele em 2020, vai deixar ele, então ele vai passar de 0% de vacância para 100% de vacância, numa região que não é tão boa, que dificilmente eles vão conseguir fazer um novo aluguel, e principalmente com as condições que ele tem atualmente na Petrobras. Por isso que o preço dele caiu tanto e por isso que ele ofereceu tanto risco. Então, aquele alto dividendo, o que estava por trás dele, na verdade, era um risco muito alto e muita gente não conseguiu enxergar e quebrou a cara investindo nesse fundo. Então, é muito importante você entender que fundos concentrados do tipo mono-mono, com um ativo e com um locatário, pode te oferecer muito risco. O quarto ponto a ser analisado é a questão da taxa de administração. E aqui é importante você analisar qual tipo de fundo você vai estar investindo, porque dependendo do tipo de fundo, ele pode ter uma taxa mais alta e você aceitar, porque aquele tipo de imóvel envolve custos mais altos, como por exemplo, sei lá, salas comerciais, quando tiver vacância tem questão de condomínio, tem questão de manutenção, e também envolve, sei lá, galpões logísticos que envolvem um pouquinho menos de custos, ou mesmo aqueles fundos que são só de papel, que não tem imóvel para administrar. Ele só cobra uma taxa de administração baseada em quê? Na escolha dos bons ativos, em como ele faz a gestão do fundo. Aqueles fundos de papel que só tem CRI, LCI, aqueles ativos financeiros imobiliários, eles podem ter uma taxa muito menor. Você tem que exigir deles uma taxa de administração menor. Então aqui também eu separei alguns exemplos. E uma outra coisa também que é importante dizer, muitas vezes as taxas de administração têm algumas pegadinhas. Você vê lá um número, mas ela tem alguns condicionais. Ou vai aumentando ao longo dos anos, ou vai diminuindo ao longo dos anos, ou está com desconto temporário, então fique muito atento na questão da taxa de administração do fundo. Então o KNRI11, que é um dos fundos mais populares da Bolsa, ele tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano. Eu acho, particularmente, uma taxa um pouquinho mais alta do que o normal, mas esse fundo tem performado bem. Então, como ele tem entregado bons resultados, você pode aceitar pagar um pouquinho mais alto, porque você sabe que ele tem qualidade por trás dele.
Já o HGLG11, que é o Fundo de Galpões Logísticos, ele tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano, mas aqui tem uma pegadinha, porque esse 0,26% ao ano não é sobre o valor patrimonial do fundo, e sim sobre o valor que está na cotação atual, o valor de bolsa dele. Então isso significa, por exemplo, que como ele está sendo negociado a um preço 18% maior do que o seu valor patrimonial, e depois eu vou falar sobre essa questão do ágio e deságio sobre o valor patrimonial, isso significa que essa taxa de 0,6, na verdade, é uma taxa de 0,708 sobre o valor patrimonial, por conta dessa diferença de cotação entre o preço, a cotação dele em mercado e o valor patrimonial de fato. Então fica de olho na taxa de administração. Mas até então, como é um fundo de galpão logístico, ele tem uma taxa de 0,6, 0,7, tá ok também. Já o IRDM11, que é um fundo de papel, como eu tinha falado, ele exige muito menos custos de administração. Então nesse caso ele tem uma taxa de só 0,17%, que é uma taxa baixa, mas está totalmente alinhada com o tipo de fundo que ele é. O quinto ponto para você analisar é a qualidade do imóvel. Aqui já tem uma análise mais qualitativa, não é tanto mais quantitativa. É você entender de fato qual é o imóvel que ele é, qual o tipo de imóvel que ele é, localização. Localização, no final das contas, é o ponto mais importante. Talvez este seja o ponto mais importante a ser avaliado e, ao mesmo tempo, é o ponto que você tem menos parâmetros do ponto de vista quantitativo para analisar. Você tem que conhecer um pouco mais da cidade para entender se aquele imóvel está num local que ele está bem localizado, se ele está numa cidade que é uma boa cidade para aquele tipo de negócio, ou se a localização não faz tanta diferença por ser sei lá, um galpão logístico, coisa desse tipo. Então é importante que você avalie a qualidade do imóvel. Se é um prédio mais recente, se é um prédio mais antigo, quanto mais antigo pode exigir mais manutenção, pode fazer com que nas renovações os locatórios atuais decidam por não renovar ou por negociar um preço mais baixo por ser um imóvel de mais idade. Então é importante que você analise aqui a qualidade do imóvel baseado no tipo de construção, na idade do imóvel, na localização. Se você não mora na cidade que aquele imóvel está, faça uma pesquisa um pouco mais rigorosa na internet. Ou se você tiver um amigo que mora naquela cidade, pesquisa, esse shopping tal que tem aí na tua cidade. Se você tem um amigo que mora em Maceió, o Maceió Shopping é legal para você saber se o Mall 11 é um bom fundo para você investir. Enfim, vale a pena você dar uma pesquisada um pouquinho melhor para entender sobre a qualidade do imóvel, que esse talvez seja um dos fatores mais importantes. E o sexto e último ponto a ser analisado é a questão do ágio ou deságio sobre o valor patrimonial. O que é que isso quer dizer? O imóvel tem uma cotação em bolsa. A cotação atual é baseada naquele precinho que você paga para comprar ou para vender aquele imóvel. E ele também tem um valor patrimonial, que é o valor que está baseado na avaliação do patrimônio dele de fato. Então, muitas vezes, ele pode ser negociado acima do valor patrimonial, que a gente chama de ágio, ou pode ser negociado um pouquinho abaixo do valor patrimonial. Quanto mais acima do valor patrimonial, isso pode indicar que ele está um pouquinho mais caro que o normal. E se ele estiver abaixo do valor patrimonial, pode indicar que ele está mais barato. Mas aqui também tem um porém, porque muito mais baixo do que o valor patrimonial, isso pode indicar que tem algum problema no fundo, então é importante que você pesquise bem sobre isso. Então, enquanto ele estiver naquela casa de, sei lá, de entre 15% a 20%, 25% acima do valor patrimonial, isso muitas vezes só indica que tipo, esse é um fundo que é muito bom, ou que, mesmo ele estando um pouquinho caro, os dividendos pagos ao longo do mês estão melhores do que, por exemplo, a rentabilidade da renda fixa. Então, não necessariamente é uma coisa ruim, mas é mais um dos pontos para você analisar. Então, separei aqui também alguns. O IRDM11, que é um fundo de papel que tem apresentado bons dividendos, ele está sendo negociado atualmente a 25% acima do valor patrimonial. Então, a relação entre o valor da cotação atual, o preço atual sobre o valor patrimonial, está em 1,25. O HGLG11 está a 18% acima do valor patrimonial. Então, essa relação do cotação atual dividido pelo preço, dividido pelo valor patrimonial dele, está em 1,18. Lembrando que todos esses dados são relativos ao final de agosto de 2019, tá? Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que esses valores tenham mudado um pouquinho. Já o FIGS11, ele está sendo negociado com 30% de desconto do valor patrimonial. Alguns desavisados podem olhar e ver, opa, aqui tem uma oportunidade, porque ele está muito barato. Você tem que entender por que ele está barato. Quando você vai ver o histórico dos dividendos deles, teve uma queda bruxa. Quando você vai entender o que aconteceu, ele perdeu um dos principais shoppings que fazia parte do patrimônio dele. Então, muitas vezes, uma queda muito grande, um desconto muito grande, um deságio muito grande em relação ao valor patrimonial pode estar escondendo algum problema que aconteceu no fundo, assim como, mais uma vez, talvez o fundo mais comentado ao longo desse vídeo, o XPCM11, que é o Corporate Macaé, aquele que eu falei que só tinha um ativo e era alugado totalmente para a Petrobras. Ele está sendo negociado com 33% de desconto sobre o valor patrimonial.
Isso aqui deixa bem claro que ele não está barato, não é essa a questão. A questão é que existe um risco muito grande, porque daqui a aproximadamente 18 meses, pouquinho menos, a Petrobras vai romper o contrato com ele, que tem condições altíssimas e que provavelmente o fundo vai ficar vago por um bom tempo. E se tiver uma nova locatória, provavelmente vai ser com condições muito inferiores às condições que a Petrobras pagava para esse imóvel específico. Então, essas são as principais informações que você precisa avaliar. Não são únicas, você pode avaliar outros pontos também, ver como está o histórico do crescimento da cota do fundo em si. Mas, com esses parâmetros, eu tenho certeza que você já consegue escolher muito melhores esses fundos. E aqui eu deixo um aviso muito importante. Nenhum dos fundos comentados ao longo desse vídeo foi uma recomendação de investimento. Foram apenas exemplos ilustrativos para você entender como cada um desses pontos, analisados isoladamente, pode te dar uma falsa percepção do que seria de fato um bom fundo e você terminar quebrando a cara. Se você começar a avaliar seus fundos utilizando pelo menos esses 6 parâmetros, eu tenho certeza que as chances de você acertar, de você fazer bons investimentos, pode aumentar bastante. Então, antes de terminar, eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo. Se você já investe em fundos imobiliários, quais são os parâmetros que você utiliza? Muita gente só utiliza o dividend yield e isso pode ser um risco. Então, comenta aqui embaixo quais são os parâmetros que você utiliza e também, se você tiver gostado desse vídeo, mais uma vez, já deixa teu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e, dito isso, esse vídeo fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.